A paz do Senhor, irmãos queridos. Hoje é dia 18 de dezembro. Eu estou aqui para mais um círculo de oração em família. E o que são esses vídeos que eu tenho postado aqui toda semana? Esse vídeo, ele é parte do círculo de oração da nossa família. Nós temos um grupo no WhatsApp e todos os dias uma pessoa é responsável pela leitura de um capítulo da Bíblia e a explanação, e louvor, e honra e glória para o nosso Deus em nome da nossa família. E a partir de uma determinada data, eu senti no meu coração de já fazer esse momento em vídeo e postar aqui no canal. Para quê? Para que pudesse alcançar mais famílias. Então é muito importante que você ouça, que você acompanhe, que você cante, louve, ore junto comigo, receba a ministração para a sua vida, para a vida da sua família e também compartilhe esse vídeo. Dá um like, compartilha, leva essa mensagem para mais famílias, para que a nossa família possa abençoar outras famílias. Então é com esse objetivo que eu comecei a postar esses vídeos aqui. Os vídeos do círculo de oração da nossa família. Como que funciona? Toda semana, uma pessoa da nossa família é encarregado, a gente faz uma explanação, vou mostrar aqui para vocês. Ó. Tem um cronograma, tá vendo? Não sei se dá para vocês verem. Um cronograma. E aí aqui tá todos os dias do mês de dezembro, todos os meses eu vou fazendo, tem aqui para trás. E esse cronograma, cada dia, por exemplo, na segunda-feira, a minha irmã Mária é responsável por orar pela família, por ministrar. E aí tem aqui o capítulo da Bíblia que ela vai ler e vai ministrar e vai explanar em cima daquele capítulo. Vai orar. Na terça é a minha irmã Elcione. A mesma coisa, ela tem o capítulo, ela vai ministrar. Na quarta é a Sarinha, minha sobrinha. Na quinta, minha prima Fátima. Na sexta, minha irmã Miriam. No sábado sou eu. E no domingo é meu irmão Williamar e eu Isamar, a sua filha. Então, cada dia da semana nós temos uns responsáveis. Por exemplo, na quinta-feira, que é a Fátima, tem algumas vezes que tem as netinhas dela que ajudam ela. Que é a Ana Raquel, a Maressa, a Sarinha, que é pequenininha, ajuda também, é tão maravilhoso. Então, nossa família tem trabalhado assim já tem mais de 2 anos. E é um trabalho árduo. Às vezes a gente pensa só um dia, mas às vezes pega a gente naquele dia que a gente está com um problema muito sério. Mas Deus, Ele tem nos recompensado grandemente, Ele tem trabalhado grandemente na nossa família, tem feito uma diferença tão grande. Então eu pensei assim, por que a gente não compartilha isso com mais famílias? Por que não levar esses vídeos, esses áudios a mais famílias, a mais pessoas, para que elas possam ser abençoadas também? Por exemplo, hoje, dia 18, sábado, eu vou fazer Eclesiastes capítulo 1. Nós estamos fazendo em sequência. Então nós terminamos ontem, na sexta, Provérbios, terminou o capítulo de Provérbios, hoje eu vou começar Eclesiastes 1. Amanhã meu irmão vai no Eclesiastes 2, depois na segunda a Mária no 3 e assim por diante. E a gente vai dando continuidade. Começamos em Gênesis capítulo 1 e já estamos aqui começando Eclesiastes. É maravilhoso, tem abençoado. Eu quero encorajar você a fazer o círculo de oração com a sua família. Você pode começar montando um grupo no WhatsApp. Então, cada dia da semana, uma pessoa da sua família pode ficar responsável por fazer o círculo de oração, por orar pela família. E aí, lá dentro do grupo, vocês podem colocar motivos de oração da família. E eu falo isso de experiência própria, eu passei a conhecer mais a família. Nesse nosso caso aqui, é mais a família da minha mãe. Então, são os parentes da minha mãe, são os que mais estão nesse grupo. Mas nada impede você de fazer um grupo familiar da família do seu pai, da família da sua mãe, dos seus primos, não impede. Aqueles que forem tocados pelo Espírito Santo de Deus, eles vão se sentir
honrados, gratos por poderem fazer parte desse trabalho de busca pela família, buscar a libertação da família, buscar quebrar todo ciclo de vício, todo ciclo de divórcio, todo ciclo de separação, de facção, de divisão entre irmãos, entre família, entre marido, entre mulher, entre pai, entre filhos. Quantas bênçãos a sua família pode receber por causa desse círculo de oração? Libertação espiritual. É muito, só que tem que ter persistência, porque parece simples, mas não é simples. Porque nós precisamos de entender que a nossa batalha, ela não é contra pessoas. A nossa luta não é contra aquele da nossa família que está dando trabalho. É contra o que está fazendo com que ele dê trabalho. O que está aprisionando aquela pessoa. Então, gente, é uma batalha muito forte. Eu quero incentivar você a começar isso dentro da sua família. Haverá transformações, haverá mudança, haverá coisas maravilhosas que você pode ter certeza. Amém? Então, nós vamos começar aqui o ciclo de oração. Hoje é o meu dia 18. Eu vou ministrar Eclesiastes capítulo 1. A gente começa geralmente. O protocolo, você pode definir você com a sua família. Então, geralmente eu gosto de começar fazendo uma oração. Depois eu canto um hino de louvor, às vezes 2, às vezes 3. E depois eu leio o capítulo e explano aquilo que o Espírito Santo fala na minha vida. Mas antes eu faço uma preparação. Olha aqui o caderno. Uma preparação, vou escrevendo o que Deus colocou na minha vida sobre esse capítulo. Para quê? Para que quando eu estiver ministrando, o Espírito Santo possa trazer à minha mente aquilo que ele me ensinou durante o estudo do capítulo. Porque primeiro eu preciso edificar a minha vida, para depois, através da minha vida, Deus edificar as outras vidas. Amém? Então, a gente sempre diz que quando um pregador, quando um ministro da palavra está ministrando, primeiro Deus ministrou na vida dele sobre aquele assunto. Então, hoje eu quero incentivar, encorajar você a fazer isso. Na sua família, com os seus. Juntar força para libertar e salvar todos os cativos, oprimidos, os que estão sofrendo, os que estão com problemas emocionais, problemas financeiros, seja que tipo de problema for, para que haja crescimento espiritual na sua família, para que a sua família se aproxime mais do Senhor e seja salva, seja liberta. Amém? Então vamos começar fazendo uma oração. Senhor amado, em nome do teu Filho Jesus, eu coloco diante do Senhor hoje a minha família, Pai. Cada componente desse círculo de oração. E cada família, cada casa deles, Pai. Cada familiar deles, Pai. No nome do Senhor Jesus, visita os filhos, visita os pais, visita os tios, primos, sobrinhos. Senhor, visita cada um da minha família que neste momento, Senhor, está me acompanhando aqui nesse círculo de oração. Senhor, e aqueles também que não podem estar aqui agora. Visita eles, Pai. Dê para eles uma visita, um encontro genuíno com o Senhor Jesus Cristo. Para que entre a salvação na vida deles, na casa deles. É em nome do Senhor Jesus que eu clamo ao Senhor e agradeço em nome de Jesus. Amém? E agora nós vamos cantar um hino. E eu canto, às vezes aqui com som, eu ligo o som e acompanho. Às vezes eu canto sozinha. Porque eu entendo que o louvor ele tem que vir lá do seu coração. Muitas vezes as pessoas nos cobram porque a gente não tem uma voz muito afinada. Muitas vezes a própria pessoa se cobra porque não tem uma voz muito afinada. Mas não adianta ter voz afinada, ter voz de barítono, se é só daqui para fora. Tem que vir daqui para o Senhor, porque é para Ele todo louvor, toda honra e toda glória. A Ele, por Ele e dele, tudo é para Ele. Amém? Então, se você louva do seu coração, Ele vai receber. E os anjos do Senhor vão cantar junto com você. Já imaginou? Que coisa linda! Então, eu vou cantar hoje
o 126, é o hino 126 da harpa cristã, que é o que a gente usa muito aqui. Ele diz assim: bem-aventurado que confia no Senhor como fez Abraão. Ele creu ainda que não via, e assim a fé não foi em vão. É feliz quem segue fielmente nos caminhos santos do Senhor. Na tribulação é paciente, esperando no seu Salvador. Os heróis da Bíblia Sagrada não fluíram logo seus troféus, mas levaram sempre a cruz pesada para obter poder dos céus. E depois saíram pelo mundo como mensageiros do Senhor, com coragem e amor profundo, proclamando Cristo Salvador. Quem quiser de Deus ter a coroa, passará por mais tribulação. Às alturas santas ninguém voa, sem as asas da humilhação. O Senhor tem dado aos seus queridos parte do seu glorioso ser. Quem no coração for mais ferido, mais daquela glória há de ter. Quando aqui as flores já fenecem, as do céu começam a brilhar. Quando as esperanças desvanecem, o aflito crente vai orar. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, e do céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. Sim, confia tu inteiramente na imensa graça do Senhor. Seja de ti longe o desalento e confia no seu santo amor. Aleluia, seja a divisa do herói todo vencedor. E do céu mais forte vem a brisa que te leva ao seio do Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Esse hino é maravilhoso, ele tem uma história tremenda. Uma vez eu vi alguém contando a história desse hino, ela é emocionante. Dizem que os primeiros missionários que chegaram no Brasil, eles enfrentaram uma batalha ferrada, uma batalha tremenda para conseguir levar o evangelho às pessoas brasileiras, aos brasileiros. Então, naquela época, a Igreja Católica era muito rígida, era a Inquisição Católica, que a gente conhece a história, e a pessoa que não fosse batizado na Igreja Católica não podia ser enterrado nos cemitérios das cidades, nos cemitérios municipais, nos cemitérios do estado. E esse missionário, ele teve, a filhinha dele morreu, ficou doente e morreu. E ele foi para o quarto e chorava, porque ele não podia nem enterrar a filha ali, porque a igreja, o estado não permitia se não fosse batizado na Igreja Católica. E então, ele chorando, desesperado, eu nem me lembro se era ele ou se era ela, mas eu sei que estava desesperado com a filhinha morta no colo, e o Senhor deu essa canção, depois do luto,
passando por luto, passando por uma experiência terrível como essa, Deus deu essa canção. Então, bem-aventurado o crente que confia. E a gente pensa, como confiar com um filho, uma filha morta nos braços? Como confiar se a despensa está vazia? Como confiar se tudo está dando errado, se os planos não estão dando certo, se o trabalho não está funcionando, se o salário não está chegando? Como confiar? Então, bem-aventurado o crente que confia. E aqui nessa canção ele tem uma estrofe que diz assim, ó, que os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, e do céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. E esse hino ele diz muito sobre o que nós vamos ministrar hoje. Eu acho ele maravilhoso. Então, se você quer conhecer mais, é o 126 da harpa cristã. Amém? E a gente coloca lá na internet, tem muitas pessoas maravilhosas cantando, tem a história desse hino completa. Vão lá, vale a pena. E agora nós vamos passar para a leitura. E eu vou ler o capítulo 1 de Eclesiastes, vou usar a minha Bíblia Ferreira, né? Revista e atualizada, Ferreira de Almeida, que é maravilhosa, que diz assim: Palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidade, diz o pregador, vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Que proveito tem o homem do seu trabalho, com que se fadiga debaixo do sol? Geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol e põe-se o sol, e volta ao seu lugar, onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte, volve-se e revolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar e o mar não se enche. Ao lugar onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Todas as coisas são canseiras tais, que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. O que foi é o que há de ser. E o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer, vê, isto é novo? Não, já foi nos séculos que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam e das coisas posteriores também. Não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Eu, o pregador, venho sendo o rei de Israel em Jerusalém. Apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Este enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos do homem, para neles o afligir. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Aquilo que é torto não se pode endireitar, e o que falta não se pode calcular. Disse comigo, eis que me engrandeci, e sobrepujei em sabedoria a todos os que antes de mim existiram para Jerusalém. Com efeito, o meu coração tem tido larga experiência na sabedoria e no conhecimento. Apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a saber o que é loucura e o que é astutícia. E vim a saber que também isto é correr atrás do vento. Porque na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta a ciência, aumenta a tristeza. Amém? Então, esse aqui é o primeiro capítulo do livro de Eclesiastes. E nós hoje vamos falar sobre Eclesiastes. Eu anotei aqui algum aprendizado, vamos dizer assim, que eu tive, né? Então,
Eclesiastes. O que quer dizer Eclesiastes? Então, nas traduções do grego e do hebraico, as palavras que traduzem, elas têm o significado de pregador, orador, pessoa encarregada de convocar um auditório e dirigir-lhe a palavra. Então, Eclesiastes ele traz para nós o sentido de uma reunião de pessoas que tem aquela pessoa lá na frente e que está explicando, ministrando. É como se fosse uma pregação, é como se fosse um ensino, é como se fosse um orador diante de um auditório, ministrando, ensinando alguma coisa. E aqui nesse livro de Eclesiastes, vamos colocar assim o livro todo, eles são 12 capítulos. Esse orador, esse pregador, esse ministrador, ele está, ao longo do livro, ele está como se fosse num chamado aqui de solilóquio. O que é solilóquio? Pelo que a gente entende da leitura desse livro, ele não está explanando para algumas pessoas, ele está fazendo um solilóquio. Eu achei muito interessante aqui, ó. O que é isso? É uma reflexão interna. Ele está falando com ele mesmo. Ele está refletindo aquelas questões da vida, do cotidiano, do dia a dia, da transitoriedade da vida do homem com ele mesmo. E eu fui anotando aqui, por exemplo, como o autor ele veio ao longo do livro apresentando várias questões, uma das questões que eu anotei foi aqui, ó. Qual o propósito da vida? Por que nós estamos aqui? Por que nós vivemos? Para quê? Qual o objetivo? Tem sentido? Se tudo que a gente faz é vaidade, se o correr da nossa vida é vaidade, se o trabalhar debaixo do sol é vaidade, se o conquistar milhares de coisas é vaidade, se tudo é vaidade, qual o propósito da nossa vida? Vamos fazer esse solilóquio junto comigo. Eu faço o meu, você faz o seu. Uma reflexão interna. No final do livro, o autor encontra a resposta para essa pergunta. Ele passa o livro inteiro debatendo vida ou morte, sabedoria ou não sabedoria, estupidez, estultícia. Então ele fica contrapondo, ele fica refletindo. Vale, não vale? Como que é a vida? A vida é breve, a vida é fugaz. E no final do livro, no capítulo 12, lá no versículo 13, no finalzinho, ele encontra a resposta. E nós vamos falar aqui. Nós vamos dar uma pincelada, porque a família vai chegar lá no 12. Eu estou começando o 1. Então, eu vou me ater mais no capítulo 1. Mas deixando a gente entender assim, ó, que o capítulo inteiro é uma reflexão do autor sobre a vida humana, sobre a trajetória de vida humana. Então, no início aqui, ele está dizendo, é vaidade, tudo é vaidade, né? Aí ele vai contrapondo aqui, nesse solilóquio que ele faz, nessa reflexão interna. Vida e morte, sabedoria e astúcia, ou seja, estupidez, tolice, né? Riqueza, pobreza, como que é a vida do ser humano? Então, eu fiquei imaginando, assim, tudo que a gente tem falado, né? E quando ele fica considerando essas realidades opostas, eu fiquei pensando em tudo que a gente fala aqui no nosso círculo de oração, sobre manter o olhar para o lado cheio do copo, sobre descansar no Senhor, a gente tem batido muito nessa questão, né? Sobre se manter positivo, se manter focado, se manter olhando para frente, permanecer nos caminhos do Senhor. E aí, quando ele pergunta qual o propósito da vida, se tudo é vaidade, se tudo que eu faço debaixo do sol é vaidade, e aí anotei assim, ó, se você realça os aspectos negativos, você se torna uma pessoa pessimista. Quais são os aspectos da vida que você tem realçado na sua vida?
quando você faz essa reflexão interna, o que mais você tem colocado? Ou será que você não tem feito essa reflexão interna? Você tem vivido de acordo com aquilo que tem te acontecido? Você tem vivido de forma a apagar incêndio, apagar fogo, a resolver uma questãozinha aqui, uma questãozinha ali? Ou você medita sobre a sua vida, sobre o tipo de comportamento, o tipo de palavra, o tipo de atitude, o tipo de pensamento que você tem tido? Como que você tem levado a vida? Você já respondeu essa pergunta para você mesmo? Qual o propósito da minha vida aqui na Terra? Por que que Deus me colocou aqui? Por que que eu nasci nessa família? Por que que eu estou inserida nesse meio? Por que que eu vivo desta maneira, deste modo? Quais são as prioridades da minha vida? Então são questões que a gente precisa refletir, que a gente precisa interiorizar, que a gente precisa tirar tempo para decidir o que realmente a gente quer da nossa vida. Porque a Bíblia diz para nós o seguinte: o seu sim tem que ser sim, o seu não tem que ser não. Tudo que passa disso vem do maligno. Então nós temos que ter definido, nós temos que planejar a nossa vida. Nós temos que entender e direcionar a nossa vida. E o que que a gente tem dado mais vazão? No lado positivo ou no lado negativo? Se eu realço na minha vida os aspectos negativos, eu me torno uma pessoa pessimista. O que que é uma pessoa pessimista? É uma pessoa que tudo que você fizer, seja lá o que for, você não consegue agradá-la. Porque ela só olha para o lado ruim, ela só olha para o lado negativo, ela só realça aquilo que não presta. Então, reflita com você mesmo, o que que você tem olhado, para qual lado você tem olhado. Lembra de eu falar muito sobre olhar para o lado cheio do copo? Então, realce o lado positivo de toda e qualquer questão da sua vida, seja a circunstância que você tiver, realce a parte positiva. Lembra daquele pregador, do missionário que escreveu aquele hino? Ele estava vivendo um tempo de luto pela perda da filha, o que é mais dolorido para um pai e uma mãe do que perder um filho. E naquele tempo, o que saiu dele foi uma canção tão maravilhosa que a gente canta até hoje. Então não são as circunstâncias, são o que nós fazemos das circunstâncias. Não é o que a gente vive, é o que a gente faz com aquilo que a gente vive. Não é o que os outros fazem comigo, é o que eu faço com o que os outros fazem comigo. Então o que tem sido a sua vida? O que tem sido o seu trabalho debaixo do sol? E aí eu fui anotando. Quais são os anseios do seu coração? Se você realça os aspectos negativos, provavelmente você nem tem anseios. Agora, se você realça os aspectos positivos, com certeza você tem anseios, você tem sonhos, você transcende o que você vive e vive algo superior. Graças àquilo que está dentro do seu coração, porque a palavra diz que a gente fala do que está cheio o nosso coração. Se a gente fala positivamente coisas boas, se a gente com o nosso olho olha e vê o que é bom em todas as circunstâncias, o nosso coração está cheio de alegria, de coisa boa, de força, de coragem, de determinação, de saúde, de prosperidade, de bênção. Agora, se eu olho e realço só o que não presta, às vezes a situação até é linda, mas com o meu pessimismo eu torno a situação feia. Então eu tenho que pensar, será que eu tenho anseios? E eu já sonho? Eu tenho esperança? Eu tenho perspectiva de futuro? Se a resposta é não, cuidado, cuidado. Cuidado com o que você tem alimentado no seu coração.
Cuidado com o que você tem fomentado dentro de você mesmo. Cuidado com o que você tem refletido. Cuidado com seus pensamentos. Que proveito você tem do seu trabalho? Você trabalha? E quando você trabalha, você tem proveito naquilo que você faz? Ou você trabalha de uma forma que você se sente morto, cansado, triste, desanimado, nada tem alegria, tá tudo ruim, o trabalho é ruim, o salário é ruim, não dá para fazer nada com aquilo. E aí eu falo para você, você tem realçado o lado positivo do seu trabalho? Ou você tem realçado o lado negativo? Eu já vi pessoas que ganham pouco mais de um salário e têm a casa própria. E eu já vi pessoas que ganham 20, 30 mil e vivem de aluguel. Não conseguem comprar uma casa. Quais têm sido os anseios da sua vida? O que você tem realçado? O lado bom ou o lado ruim? Aí eu ainda escrevi aqui. O que você deve fazer para ter uma vida plena e satisfatória? Porque nesse mundo a gente sabe que pessoas nascem, pessoas morrem e o mundo continua girando. O sol continua nascendo, o sol continua se pondo. O vento continua indo para o norte e para o sul e vindo do leste e do oeste. Então, quando a gente pergunta aqui, o que você deve fazer para ter uma vida plena e satisfatória? E a pergunta é, correr atrás do vento nos traz uma vida plena e satisfatória? Pensar que não adianta viver nesse mundo, pensar que tudo é vaidade, acreditar que nada vale a pena, isso vai nos dar uma vida satisfatória? Aqui no livro tem vaidade ou ilusão. Fala muito nesse capítulo sobre vaidade. Vaidade e ilusão, a mesma coisa. Aí eu anotei aqui, a palavra hebraica que traduz vaidade ou ilusão designa tudo aquilo que é vazio, inconsistente e fugaz, como um sopro ou uma rajada de vento. Então lá em Eclesiastes 1,14 diz assim, no 14 fala assim: atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Ou seja, atentei para tudo que se faz debaixo do sol. E ele está dizendo aqui que tudo é vaidade e correr atrás do vento. Então, o que ele está realçando? Ele está realçando o positivo ou o negativo de tudo que se faz debaixo do sol? Pensa. Aí lá também, anotei aqui, Salmo 62, 9, diz assim: os seres humanos, tanto os pobres como os ricos, são inúteis. São somente um sopro. Se fossem colocados na balança, não pesariam nada. São mais leves do que um sopro. Olha um sopro. Nós, seres humanos, valemos como um sopro. A nossa vida é fugaz. Se você pensar na sua vida, se você analisar e refletir a sua vida, por exemplo, parece que eu estava tendo os meus filhos ontem e agora eu sou avó. E agora o meu neto, lembra quanto eu falei do meu neto para vocês, minha família? O meu neto já fez 1 ano, já está sabendo e entendendo as coisas. Daqui uns dias meu neto está casando. Então a nossa vida aqui nessa terra, ela é fugaz, ela é um sopro, ela é muito rápida, ela passa como um sopro, como um vento mesmo. E às vezes, quando eu fico realçando, às vezes não, todas as vezes que eu fico realçando o lado negativo da vida, é como se eu estivesse correndo atrás do vento. É como se eu estivesse agarrando a inutilidade da vida
e abraçando de forma terrível. Porque quando eu falei para vocês que o autor, lá no final do livro, ele respondeu qual o propósito da vida, a gente vai ver lá. No final aqui do estudo eu vou falar qual o propósito da vida, que vocês vão chegar lá junto conosco no versículo 12. Mas vocês vão entender que ele começa aqui, o autor começa aqui, nesse trabalho de analisar os pós, os contra, não é, de estar contendendo como Jó. Lembra quando Jó ficava? E Deus conversa com Jó e traz Jó para o alinhamento correto? Então aqui o autor, nesse caso, não é. A gente acredita que não seja Salomão. É alguém que pegou os escritos de Salomão e está falando sobre o que Salomão disse. Então, quando a gente vê essa questão aqui de vaidade, a gente pensa assim, então para que eu vou viver? Se eu olhar para esse lado da vida, tudo é vaidade, para que eu vou viver? Para que eu vou correr? E aí você pensa assim, ó, eu nasci, trabalhei, construí, envelheci, e o que vai acontecer comigo? Vou morrer. Se alguém tiver a felicidade de chegar aos 80, aos 90, aos 100, é porque viveu muito, teve a oportunidade de viver mais. A gente sabe que tem pessoas que morrem jovens, mas a gente tem a certeza de que vai morrer. Então, para que ficar olhando para o lado péssimo da vida? Para que ficar olhando para o lado vazio do copo? Para que ficar angustiado? Para que ficar temeroso? Para que ficar brigando? Para que ficar dividindo? Para que ficar com ganância, com vaidade, com luxúria, com soberba? Para quê? Não vai levar a nada. Então, o que a palavra de hoje traz para nós, eu traduzi numa expressão que o Senhor nos diz muito, que diz o seguinte: aquieta-te, aquieta-te. Reflita sobre a sua vida, viva o melhor da vida, aproveita o dia de hoje, viva o dia de hoje, seja feliz agora. Porque a Bíblia, ela nos ordena, ela nos traz uma ordenança. Seja feliz, alegra-te, escolha pensamentos bons. A palavra nos diz que tudo que é perfeito, justo, amável, puro, seja isso que ocupe os nossos pensamentos. A palavra nos diz que tudo que é bom, que é perfeito, que é agradável, que seja isso que Deus veja em mim, dentro do meu coração, que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração sejam agradáveis a Deus. E eu anotei aqui para vocês, vou deixar aqui três versículos aqui, para que vocês leiam e meditem aí. A primeira é Mateus, capítulo 6, do 31 ao 34, essa referência. Vou deixar 3 referências. Então, Mateus, capítulo 6, versículo 31 e 34, diz que nós precisamos nos aquietar. Aquieta-te. Filipenses, no capítulo 4, do 6 ao 7, diz para nós que nós não devemos andar ansiosos por nada. Por nada. E 1 Pedro, capítulo 5, 6, 7, fala que nós devemos lançar a nossa ansiedade sobre Ele, sobre Deus, sobre Cristo. Então, ele fala para nós, não vos inquieteis, não andeis ansiosos, lance sobre Cristo a tua ansiedade. Por quê? Porque a vida é fugaz. Não vale a pena você viver nesta vida ansioso, triste, choroso, melancólico, desanimado, desesperado. Seja forte e corajoso. Isso é um mandamento do Senhor para nós. Se Ele nos manda ser forte e corajoso, é uma escolha nossa. Eu escolho ser forte e corajosa. Então eu tenho que ser forte e corajosa quando? Exatamente quando a vida bate contra mim.
E aí lá no Salmo 46, tem para nós e diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, porque Ele é o nosso escudo, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na hora da angústia. E aí, a pergunta que a gente ficou no início: qual o propósito da nossa vida? Diante de tudo que a gente falou, explanou, pensou, refletiu, analisou, realçou, qual o propósito da nossa vida aqui? É uma vida fugaz, rápida, passa rápido, não vale a pena ficar inquieto, ficar desgostoso, ficar triste, brigar, não vale a pena. E tudo que a gente faz nessa vida, o nosso trabalho e a nossa vida, a gente tira proveito enquanto está com a nossa família, enquanto está feliz, a gente vai aproveitando. Mas nós chegamos a um ponto que é o final da nossa vida, e isso passa rápido. Então, qual o propósito disso tudo? O nosso propósito é ter relacionamento com o Criador, com Deus, com aquele que nos criou. Nós fomos criados para o louvor, para a honra da sua glória. E quando a gente não faz isso, quando a gente não louva, quando a gente não adora, a gente perde o propósito de viver. É por isso que a pessoa se torna pessimista, se torna triste, se torna amarga, porque ela perdeu o propósito pelo qual ela foi criada. Nós, seres humanos, fomos criados para adorar ao Senhor. O propósito da nossa vida é a adoração. E quando nós não estamos adorando, nós estamos fora do propósito. E aí a vida fica ruim, a vida fica pesada, a vida fica difícil. Por isso que a Bíblia nos fala que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Então, o princípio daquele que é sábio, ele entra para debaixo da autoridade do Senhor e começa a adorá-lo. E a nossa principal ferramenta de adoração é a oração. Então, eu quero te incentivar agora a orar mais. Ore mais. Ore de manhã, ore ao meio-dia, ore à noite, ore o tempo inteiro, ore sem cessar, vigie sem cessar. Mas, sobretudo, tire tempo de qualidade para orar, para estar com o Senhor, porque quanto mais você ora, mais a sua vida adquire sentido, mais você se torna uma pessoa feliz. Amém? Então, que essa palavra possa tocar o seu coração, o coração da sua família. Que essa palavra possa chegar, Senhor, a muitas famílias que estão precisando. A famílias, a filhos, a mães, a pais, irmãos, tios, sobrinhos, todos os familiares, avós, todos, Pai querido, em nome do Senhor Jesus. Esse círculo de oração, Pai, é para engrandecer o Teu nome, para engrandecer, para fortalecer a família, Pai. Que o Senhor possa visitar a família. Começa pela minha família, Senhor. Começa visitando cada um de nós nesta tarde. Começa visitando cada coração, cada pensamento, cada reflexão. Pai querido, nos dá o sentido de viver, Pai, que é a adoração ao Senhor. Gera em nós o querer e o realizar, porque a Tua palavra diz que sem o Senhor Jesus nós não podemos fazer nada. Então, Pai, nós pedimos hoje um encontro genuíno com o Senhor Jesus. E que o Senhor possa, Senhor Jesus, gerar dentro de nós o desejo de ler a palavra, o desejo de buscar o Senhor, o desejo de orar, o desejo de estar continuamente na Tua presença. Porque quanto mais nos relacionamos com o Senhor, mais felizes, mais gratos nós somos e mais realizados nós somos. E quando nós fazemos aquilo pelo qual nós fomos criados, nós ficamos seres humanos completos. Amém? Em nome do Senhor Jesus.
Que você possa receber a paz do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, que a paz do Senhor entre no seu lar, entre na sua vida, entre no seu ser, entre na sua mente, no seu coração. Que você possa pegar tudo aquilo que não é bom, tudo aquilo que é lixo e tirar da sua vida e colocar dentro do seu ser, que você possa começar hoje a realçar a vida em abundância que o Senhor Jesus quer te dar. Em nome do Senhor Jesus, a paz do Senhor e fica com Deus. Amém? E glória a Deus.